Abdução por alienígenas. O caso Betty Barney Hill. A mais célebre história de abdução e o primeiro caso de contato direto com extraterrestres, ocorrido nos Estados Unidos, que teve realmente repercussão inclusive nos meios científicos, envolveu o casal Barney e Betty Hill. Barney e Betty Hill seguiam de carro, no dia 19 de setembro de 1961. Eles voltavam de férias no Canadá para New Hampshire, nos Estados Unidos. Pretendiam continuar viajando durante a noite, devido a um alerta do serviço meteorológico relativo à possibilidade de um furacão, pois desejavam estar em casa antes que este chegasse. Pararam em um pequeno restaurante em Colebrook, situado na região norte de New Hampshire, para fazer uma refeição rápida. Depois seguiram viagem, pois pretendiam estar em casa por volta de 2h30. Já ao sul de Lancaster, os dois começaram a observar um objeto que brilhava muito no céu. O aparelho parecia acompanhar o trajeto do carro. Os Hill pararam o automóvel e observaram o UFO através de um binóculo. Tratava-se de uma nave enorme, de forma discoide, a poucas centenas de metros do solo, apresentando uma cúpula giratória. Betty pôde notar claramente uma fileira dupla do que pareciam ser janelas. Tanto ela como seu marido tiveram a chance de observar através das janelas vários ocupantes do aparelho. Através do binóculo, Barney conseguia ver que alguns dos tripulantes da nave pareciam manejar uma espécie de painel de controle, enquanto o objeto descia lentamente. Quando a nave pousou, Barney estava fora do carro, enquanto Betty, gritando, insistia para que ele retomasse ao carro. Porém seu marido parecia estar hipnotizado pelos olhos de um dos tripulantes do objeto. Ele sentiu que estava prestes a ser capturado, então correu para o carro. Betty deu partida, mas logo em seguida, o casal ouviu um estranho som eletrônico, e os dois foram prontamente envolvidos por um estado de sonolência repentina. Tudo o que aconteceu em seguida ficou bloqueado em suas mentes. Apenas se recordavam de que ouviram um outro som estranho e estavam viajando novamente pela estrada. Com o tempo, pesadelos começaram a atormentar Barney e Betty. Os dois decidiram procurar ajuda psiquiátrica. Por meio do procedimento de regressão hipnótica, relembraram os últimos momentos da viagem que haviam perdido. O lapso temporal era de aproximadamente de 2 horas transcorridas naquela noite, das quais nada conseguiam se lembrar. Após sucessivas hipnoses regressivas, realizadas separadamente com Betty e Barney Hill, o Dr. Benjamin Simon, um psiquiatra de renome, pôde reconstituir passo a passo os acontecimentos vividos pelo casal. O parecer do psiquiatra apontou que era possível tirar algumas conclusões do relato do casal. Uma delas é que a abdução realmente aconteceu, e outra é que as memórias refletiam confusão com respeito a um evento real. Além disso, o médico também concluiu que Betty e Barney não sofriam de problemas mentais, e não estavam loucos, e que eles não haviam inventado a história. Segundo o que foi conseguido obter com as sessões de hipnose, ambos tinham sido levados para dentro da nave pelos seres, que pareciam usar uniformes. Barney notou que a criatura que parecia comandar a nave, o único que aparentemente sabia falar inglês, usava um cachecol preto no pescoço, que caía sobre o ombro esquerdo. Segundo o casal, o traço que mais os diferenciava dos humanos da Terra eram os olhos. Os seres ficaram surpresos quando não conseguiram remover os dentes de Betty, ao contrário do que tinham conseguido com Barney, já que este usava dentadura. Introduziram uma agulha no umbigo de Betty, sendo explicado para ela que se tratava de um teste de gravidez, com uma técnica semelhante utilizada na Terra anos mais tarde, na década de 70. Quando a agulha foi introduzida, a contatada sentiu dor, que foi remediada imediatamente, com o toque de uma das mãos do líder, na cabeça de Betty. Além do comandante, líder, e do médico, existiam aparentemente dentro da nave mais 9 seres. Todos de baixa estatura. Seus corpos pareciam desproporcionais, apresentando um tórax grande, com braços mais compridos. Seus rostos eram planos, apresentando olhos muito grandes. Seu nariz era muito pequeno e a boca não passava de uma fenda. Segundo Betty, o líder e o examinador eram diferentes, mais altos, apresentando ainda uma cor de pele diferente. O que mais chamava atenção na tripulação da nave, entretanto, eram os olhos, diferentes de tudo que os Hill tinham visto, até aquele momento.
Muito interessante é também a história do mapa estelar observado por Beth Hill, dentro da nave. A contatada perguntou ao líder de onde eles eram, afirmando que já sabia que não eram da Terra. Nesse estágio da experiência, Beth observa um mapa retangular, que media em seu eixo maior cerca de 120 centímetros. Existiam várias linhas ligando as estrelas. Segundo foi explicado para Beth, as linhas duplas significavam rotas comerciais, as linhas individuais correlacionavam estrelas que eram visitadas ocasionalmente, e as pontilhadas eram expedições. O líder perguntou se Beth sabia onde estava o nosso sistema no mapa. A contatada respondeu que não. Pouco tempo depois o casal era levado para fora da nave, de onde puderam observar a partida do UFO. Durante as sessões de hipnose, a Sra. Hill conseguiu desenhar o referido mapa. De início não foi encontrado qualquer padrão comum entre o mesmo e nossas cartas celestes. Coube a uma astrônoma amadora, a professora Marjorie Fish, a identificação das estrelas que apareciam no mapa. Inicialmente, apesar de muitas tentativas, a astrônoma não conseguiu também resultados positivos. Mas com o passar dos anos e a divulgação de novas cartas celestes que traziam dados mais precisos, relativos às distâncias entre algumas estrelas das nossas vizinhanças cósmicas, foi finalmente encontrado um padrão exatamente igual. Quando Fish tomou apenas as estrelas próximas de nosso sistema solar, que segundo a astronomia terrestre, teriam condições de possuir planetas adequados à vida, surgiu uma carta igual à desenhada por Beth Hill. Com base nesses estudos foi possível identificar o ponto de origem dos extraterrestres. Tudo parece indicar que seriam provenientes da estrela Zeta da constelação do Retículo, a cerca de 36 anos-luz do nosso sistema solar. A validade da interpretação de Fish foi posteriormente confirmada também por astrônomos profissionais. Estava descobertos os locais de origem dos seres alienígenas e seus discos voadores. Após a divulgação do caso Hill, várias histórias de abdução começaram a aparecer por toda a parte. Analisando os casos, os ufólogos conseguiram determinar um padrão. Segundo eles, os ETs costumam escolher suas vítimas criteriosamente. Eles observam o futuro abduzido atentamente, estudam sua rotina. Em geral, a abdução ocorre quando a vítima se encontra sozinha ou em lugar ermo. Se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe com seus amigos, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações para nos ajudar a divulgar ainda mais sobre o assunto. Aproveite e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não esqueça de escrever o que achou da matéria nos comentários, e indique outros assuntos que você tem interesse.